E seguindo a nossa programação do SET Regional Sudeste, vamos entrar no mundo do rádio. As rádios hoje deixaram de ser um meio de transmissão de áudio apenas. Além de produzirem o áudio dos seus programas, hoje as emissoras também produzem vídeos para que as suas audiências possam acompanhar ao vivo a operação dinâmica dos estúdios. Por isso, o nosso moderador debaterá, junto aos seus convidados, o tema O Rádio na Era do Videocast. Contaremos com a presença de Marco Túlio, conselheiro SET e diretor da ZY Digital, e de seus convidados, Beatriz Moura, coordenadora técnica SGR-CBN Rádio Globo, e Jean-Pierre Zanetti Van Dersen, do Grupo Bandeirantes, além de Marco Moreto, diretor da rádio Hot 107 FM. Sejam bem-vindos, eu passo a palavra ao nosso moderador, Marco Túlio. É um prazer estar com vocês. Eu sou Marco Túlio Nascimento, membro da SET e diretor da ZY Digital. Bem-vindos ao SET Sudeste 2022, para o painel O Rádio na Era do Videocast. Essa é mais uma oportunidade para discutir o rádio na SET. E já de antemão adianto, agradecendo aqui a produção da Luana Bravo, da Roberta Albuquerque, todo o time de produção da SET, assim como o Fini, o Olímpio e toda a diretoria que apoia o rádio e as suas iniciativas. Agradeço também ao Eduardo Capia, que é o companheiro nosso do grupo de rádio da SET, para o qual eu convido todos vocês a participar. A gente tem um grupo na SET que discute especificamente as questões de tecnologia do rádio. Nesse painel, nós vamos discutir o rádio e vídeo são compatíveis, né? Como produzir o vídeo no ambiente de rádio, como integrar os fluxos de produção do rádio com os fluxos de produção do vídeo, né? E qual o papel do vídeo no produto e nos negócios da rádio. Então, com esse olhar para o vídeo, nós vamos ter três apresentações, e a primeira delas será feita pela Beatriz Moura, ou Bia Moura, como eu conheço, a Bia, coordenadora de engenharia do Sistema Globo de Rádio. Ela atua na área de tecnologia do SGR desde 2008. Ela, com 16 anos, começou a estagiar como técnica de eletrônica nos estúdios do Rio de Janeiro. Foi a primeira mulher a atuar como técnica de eletrônica no Rio em 65 anos de funcionamento das rádios da SGR lá. E posteriormente ocupou os cargos de supervisora de operações, supervisora técnica externa, coordenadora técnica e atualmente coordenadora de engenharia. Ela é formada pela Escola Técnica Ferreira Viana e graduanda em engenharia de produção pelo Centro Universitário Carioca. Ela é membro do grupo de rádio da SET. Então, passando a palavra agora para a Bia, que vai fazer uma exposição de como o Sistema Globo de Rádio trata a produção de vídeo no ambiente de rádio. Com a palavra, Bia. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer trocar essa experiência, né? Eu agradeço o convite do Marco, eu agradeço por estar aqui ao lado de tanta gente qualificada, né? E junto com os meus colegas aqui, debater um pouco sobre esse assunto. Eu estou representando aqui, na verdade, um time muito maior, sob o comando da gerência geral do Anderson Ferreira, de tecnologia, e sobre a gerência também do Fernando Baloco. Eu queria agradecer e fazer uma menção especial ao Leandro Marchiori, que é o coordenador técnico de São Paulo, que me ajudou com fotos, imagens, conversas, a montar esse material para mostrar um pouco do que a gente faz como um todo, tá? Bom, essa troca de experiências é muito importante. O vídeo no rádio é algo que a gente ainda está caminhando, a gente ainda está aprendendo. Eu adoro uma boa conversa, particularmente falando, e essa troca de ideias, troca de experiências, do que deu certo, do que não deu, como a gente vem fazendo, como outra rádio vem fazendo, é muito importante, e eu considero essa discussão aqui como muito rica. Bom, como a gente faz transmissão de vídeo no Sistema Globo de Rádio hoje? Quando a gente fala de vídeo no Sistema Globo de Rádio
Hoje a gente está falando de CBN, Rádio Globo e BHFM, são os nossos produtos que possuem conteúdo de vídeo hoje na casa. Eu consegui essa informação com a nossa área de digital da CBN. Falando só da CBN, a gente tem, por mês, 12 milhões de plays, cerca de 12 milhões de plays, às vezes passa um pouquinho, nas plataformas YouTube, Globoplay e outras, o próprio site da rádio também, e vai contando. Então, assim, se a gente for somar junto os seguidores das nossas redes sociais no total, a gente passa de número de seguidores de 1 milhão de seguidores aí, com certeza, juntando as redes sociais e o Globoplay, os assinantes do Globoplay. Então, assim, é um público muito relevante no sentido comercial e é um público-alvo do nosso produto. Hoje, a CBN entrega ao vivo para o YouTube, para o Twitter, para o Globoplay e para o próprio site da CBN. A gente tem um conteúdo ao vivo da nossa programação em tempo real. Falando em gravações, a gente também possui produtos gravados, pós-produzidos e publicados, que são alguns quadros da CBN, o Mundo Corporativo, CBN Sustentabilidade e o Bem-Estar em Movimento. Mais para frente a gente vai falar um pouco como isso é gravado e publicado. Nas nossas rádios musicais, nosso segmento musical, hoje a gente não tem uma transmissão em tempo real, ao vivo, dos nossos conteúdos. Uma decisão de marketing, de estratégia, a gente só possui hoje conteúdos on demand. A gente tem 2 produtos legais, que é o Sessão Acústica, que esse ano, depois pandemia, está voltando com uma nova roupagem, né? E tem algumas novidades surgindo. Ele não vai ser um produto exclusivo da Rádio Globo, ele também vai ser publicado na BHFM, no YouTube da BHFM, no YouTube da Rádio Globo. Semana que vem a gente tem uma gravação, a primeira, depois desse tempo todo parado, com muitas novidades. Além disso, a gente tem uma parceria com o Popline na Rádio Globo, que também gera conteúdo de vídeo dentro do nosso ambiente para o YouTube da Rádio Globo. Eu estou falando rápido porque a gente tem pouco tempo, mas falando de futebol, a gente tem um cenário um pouquinho diferente do que eu estou trazendo aqui. Hoje, a gente tem transmissão esportiva pelo YouTube, ou seja, uma plataforma exclusiva de vídeo, mas hoje a gente transmite a jornada esportiva, o áudio da jornada esportiva em tempo real. Então, a imagem que a gente tem lá é uma imagem estática, com os participantes da transmissão, e o áudio em tempo real da nossa transmissão. A gente tem um quadro muito legal, que é a Conexão Globo News CBN. É um quadro diário, onde o Jornal da CBN, primeira edição, troca ali os destaques com o Globo News em ponto. Esse quadro está suspenso, né, pela Globo News, devido à cobertura da guerra na Ucrânia, mas é um quadro muito legal, onde quem tá ouvindo rádio ouve o Burnier, no momento agora a Júlia, e quem está assistindo a TV conhece um pouco dos nossos estúdios e fica sabendo dos nossos destaques. É um quadro bem legal para montar essa estrutura toda. A gente contou com o apoio da TV Globo, mas a gente uniu forças ali, uniu esforços com o que a gente tinha de equipamento, alguns equipamentos que foram cedidos por eles, e a gente fez um bem bolado para proporcionar esse quadro muito legal que a gente tem. Falando agora mais tecnicamente, né, do que a gente tem, eu tentei resumir bem pelo nosso pouco tempo aqui e tentei recortar a nossa arquitetura entre entrada e saída, só para exemplificar aqui como a gente faz. Hoje a nossa transmissão ao vivo, a gente conta basicamente, falando bem resumidamente, com câmeras, o switcher de vídeo da Blackmagic, o Atem, e encoders, para entregar esse sinal na outra ponta, né? Para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Hoje, falando do estúdio da CBN São Paulo, a gente tem 4 câmeras, algumas delas robotizadas, e 2 notebooks entrando nesse sistema, né? Por que tem notebook ligado ali? Porque nós temos participantes via Skype e eles são transmitidos ao ar, tanto para quem está assistindo como para quem está ouvindo. E para isso a gente faz uma engenhoca, né? A gente tem um notebook espelhando o vídeo disso no nosso AT, no nosso chaveador de vídeo, e também temos o áudio do notebook entrando no nosso sistema IP
de áudio, então a gente consegue em tempo real ali, sem termos problema de sync, tanto para quem está assistindo quanto para quem está ouvindo. E na saída, como a gente tem muitas entregas e conexão entre Rio e São Paulo, a gente tem alguns programas que são apresentados simultaneamente por apresentadores que estão no Rio e estão em São Paulo, na CBN. Então, hoje a gente tem essa comunicação e conexão entre Rio e São Paulo, né? Então, a gente tem alguns encoders ali entregando esse áudio em tempo real para as plataformas que a gente presta serviço. Hoje, nas nossas rádios musicais, a gente não tem uma transmissão ao vivo, como eu já tinha falado. Bom, nos nossos estúdios reservas, nós não temos a mesma estrutura de vídeo que temos hoje nos nossos estúdios principais. Então, a gente usa sistemas alternativos para transmitir ou para gravar conteúdos. A gente já usou há muitos anos atrás o vMix, que é um software de streaming de vídeo, é pago esse software, mas a gente usou por um bom tempo e hoje não usa mais, e hoje o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, por isso que a gente nunca pode deixar de estudar e de conhecer, e de estar aqui, por exemplo, num evento como esse, conversando, trocando ideias, e hoje as coisas já andaram muito, e hoje a gente tem o OBS Studio, que é um software free, ele é de código aberto, então tem uma série de plugins, cada dia ele fica melhor, e ele não deixa nada a desejar o vMix, né? Além do OBS Studio, a gente usa hoje em dia o OBS Studio para algumas transmissões nossas e gravações de conteúdo on demand. A gente também usa o StreamYard, que é até pela plataforma que a gente está usando aqui agora nesse momento. Também a gente faz gravações daqueles quadros que eu toquei lá na frente sobre sustentabilidade, o mundo corporativo, bem-estar e movimento. A gente usa o StreamYard para fazer essas gravações e transmissão eventualmente também. E muita gente pode pensar assim, poxa, então para que eu vou comprar um encoder? Para que eu vou comprar um switcher de vídeo caro? Eu vou baixar um software no meu computador e vou transmitir. Mas é só um ponto para a gente lembrar, né, que você precisa de um hardware robusto para isso. Você precisa de uma boa máquina, você precisa de um bom processamento, você precisa de uma boa placa de captura, você precisa de uma boa taxa de upload. Então, assim, cuidado com a infra é sempre necessário. A taxa de upload, por exemplo, se a sua taxa de upload não for compatível com o que você está fazendo, você pode tanto afetar a qualidade de serviço que você está entregando e até a eficiência da própria entrega. Então, o cuidado com a infra nunca vai ser pequeno, né? Alguns pontos de atenção e de aprendizado que a gente teve nesse caminho, né? A gente, desde sempre, quando a gente começou a fazer vídeo, a gente tinha câmeras muito boas. Mas hoje, quando a gente olha para o nosso produto, a gente avançou em algumas coisas. Nosso produto está melhor, né? E um ponto que a gente aprendeu bastante nesses anos, pode ser um ponto que talvez alguém precise se atentar, é a iluminação, né? Você pode ter uma ótima câmera, mas se a iluminação do estúdio não for compatível, não tiver adequada, a sua entrega de vídeo vai ser muito ruim. E a gente, mudando a nossa iluminação, contando ali com o apoio da TV Globo para isso também, da nossa estrutura, de refazer a nossa estrutura de iluminação, a gente melhorou muito a nossa entrega de vídeo, sem ter um investimento absurdo em troca de câmeras, né? E hoje em dia a gente tem muitas oportunidades de integração. Muitas rádios musicais que eu falo agora, hoje em dia tem nossos sistemas de playout falam, né, com softwares de streaming ou sistemas de streaming de vídeo, né? Hoje eu trouxe o exemplo aí na imagem do Informa com o vMix, mas tem outras possibilidades de integração hoje em dia. Para fechar essa minha apresentação aqui, eu trouxe o depoimento do nosso gerente de produtos digitais da CBN. É um desafio para a gente, como tecnologia, acompanhar esse movimento, e é um desafio para o produto também. E ele diz assim, fazer rádio em vídeo tem basicamente 2 grandes desafios do ponto de vista da produção. Primeiro, a necessidade de ter mais uma pessoa no estúdio para uma transmissão mais atraente, ou seja, um operador. Segundo, uma linguagem dos apresentadores que atenda aos 2 formatos, né? Realmente é um desafio, não só para a gente, como tecnologia, mas para o produto, né? A gente vê, e eu sou ouvinte da CBN, e eu percebo muito eles chamando o ouvinte do rádio para assistir, mas sem deixar de entregar o principal, que é o áudio, né? Então, é um desafio para eles, a gente acompanha isso, mas eu acho que a gente está caminhando bem, está evoluindo, e essa troca de experiências aqui pode tanto nos ajudar, quanto ajudar outras rádios que estão trilhando
esses mesmos passos, né? A gente vai ter um tempo no final para perguntas, acredito eu. Acho que o pessoal já está até mandando perguntas aí, né? Mas eu deixo também aqui os meus contatos, meu e-mail, meu telefone. Se alguém quiser trocar alguma ideia mais profunda, eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela oportunidade. Obrigado, Bia. Nós que agradecemos aí a sua participação, como sempre. Seguindo aqui o nosso painel, a próxima participação é do Jean-Pierre Zanetti Vandressen, gerente técnico de rádios do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Ele tem formação na área técnica, engenharia e redes, TI, com foco em áudio, sistemas IP, emissoras de rádio e televisão. Ele está à frente de grandes redes de rádio nos últimos 21 anos, né? Começou no Grupo RBS, e atualmente está no Grupo Bandeirante Comunicação, sempre liderando equipes das áreas de engenharia e operações internas e externas, desenvolvendo projetos e soluções. No currículo do Jean, projetos como estúdios e central técnica da Rádio Gaúcha, em 2010, e os sistemas de áudio sobre IP do Grupo Bandeirantes, em 2015. Além de atuar nas transmissões de eventos nacionais e internacionais, que tem lá 30 edições do Festival Planeta Atlântida, 4 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, 4 Copas América, Champions League, Mundial de Clubes, Campeonatos Internacionais e Fórmula 1. Né? E, principalmente, é um membro também do grupo de rádio da SET. Então, com vocês, o Jean Pierre, que vai apresentar a experiência dele com vídeo no ambiente das rádios do Grupo Bandeirantes. Jean, por favor. Olá, Marco. Obrigado a SET pelo convite, obrigado, Marco, pelo convite. É um desafio para a gente no rádio, tradicionalmente, né? E para a gente aqui no grupo, ainda mais porque a gente mora no mesmo teto, inclusive com a televisão. Então, tem alguns desafios que são... a gente compartilha muito das nossas experiências, coisas assim, mas isso também me permite ousar, às vezes, muito mais algumas coisas no vídeo, né? Porque eu tenho, sendo rádio, o direito de errar, vamos dizer assim, de algumas questões. Então, a gente foi para protocolos, por exemplo, NDI, SRT, uma série de coisas, inicialmente, que a televisão precisa tomar cuidado com relação a isso, né? O SDI, na verdade, eles usam o NDI, que a gente usa bastante, e a televisão tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, né? Não pode botar qualquer produto no ar. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Eu vou compartilhar uma apresentação. Na verdade, eu vou fazer de uma forma muito mais expositiva, porque eu acho que fica mais fácil eu ir comentando e falando e fazendo. Deixa eu só ver aqui qual é a apresentação que está no ar. Basicamente, vou falar de duas emissoras agora, que é a Rádio Bandeirantes e a Band News, tá? É uma focada em talk news, em jornalismo, para que fique a maior experiência que a gente tem nesses últimos tempos. Antes disso, o conceito do que a gente entende com relação ao vídeo no rádio, tá? Até coloquei aqui, somos uma emissora de rádio utilizando dos recursos de vídeo para agregar e distribuir conteúdo nas mais diversas plataformas. O vídeo aproximou nossos produtos, que são co-apresentados, dando mais dinamismo aos programas. Isso vocês vão ver um pouco na frente, eu vou ir passando aqui alguns padrões e questões técnicas, mas hoje, basicamente, os nossos principais switchers são switchers digitais. A gente foi para uma linha de Wirecast e vMix, e permanece nessas duas plataformas de produção de corte de vídeo. Por todos os recursos que eles têm agregados, todas as coisas que nos facilitam bastante. A gente até tem a situação de backup com Atem, coisa assim, mas a nossa produção principal de vídeo é em cima de software. Usamos os recursos de câmeras, a gente tem tanto câmeras Panasonic, que são câmeras que a gente compartilha com a televisão e de custo muito alto, ou mais alto, né? E a gente tem uma outra linha de câmeras, que é a PTZ Optics, e também estão entrando fazendo testes com o Neo ID, que é uma câmera de custo-benefício bastante interessante aqui no Brasil. Aqui algumas questões de posição dessas câmeras, como funciona. Uma questão bem interessante do vMix é que ele possibilita uma infinidade de videocall, né? Então, a gente acaba fazendo programas ou gravações com muitas pessoas, principalmente nos tempos de pandemia, aí, que a gente atravessa aí 2 anos. Isso fez com que a gente pudesse não prejudicar nossos produtos, essas pessoas todas vinham para os nossos estúdios,
mas também é um desafio grande, porque não está com o áudio correto, não está com iluminação, não está com uma série de coisas, né? Esse aqui é um dos estúdios que temos, que é o estúdio da Band News. Ele foi projetado pensando na questão de vídeo. O telão ele está entre dois co-apresentadores ali, que acaba fazendo com que, nesse caso, o Oineg está na casa dele apresentando e fazendo o programa, com a Débora desse lado, o Fábio do outro lado. É, a questão do estúdio foi uma questão que a gente quis fazer, tirar a altura dele, tirar as coisas da frente das pessoas, para que elas pudessem se enxergar. Então, vocês podem reparar que os monitores estão bem baixos, as câmeras ali só estão na linha de take para poder fazer isso sem atrapalhar o convívio de um lado para o outro, né? Esse estúdio foi um estúdio que a gente acabou pensando e fazendo. A questão de iluminação que a Bia falou, fundamental. Isso as pessoas às vezes não estão muito acostumadas com tanta intensidade de luz dentro do estúdio de rádio. Isso é um desafio bastante grande. Eu vou passando um pouco mais aqui para a gente poder ir um pouco para frente. Vários produtos nossos têm gravações em VMix, vocês podem ver na tela aí, com câmeras profissionais e até para pontuar sobre isso. As nossas câmeras dos estúdios são todas robóticas. Esse aqui é um estúdio de gravação apenas, mas no estúdio principal são todas robóticas PTZ. Isso possibilita uma série de questões para a gente, mas é também uma questão de controle, de posição, porque às vezes as pessoas não estão exatamente marcadas. A gente não queria tirar o dinamismo deles e essa questão um pouco mais livre deles dos estúdios com marcação de ponto. Então, a gente acaba controlando um pouco melhor essa questão pelos controles. Todas as câmeras que a gente tem aqui internamente são SDI. Apesar de ela ter o NDI, que é um protocolo de IP interno, e a gente utiliza como standby, a gente utiliza essas câmeras como SDI. Toda a parte de contribuição para a gente, Skype, VMix Call, entre outros, a gente utiliza da NDI, que é uma plataforma de vídeo gratuita ou já vem embarcada nos equipamentos para que você use. Isso facilita muito a questão de você compartilhar vídeos entre switchers, vídeos entre equipamentos. O Skype, por exemplo, já vem nativamente a questão de NDI embarcado. Então, quando você pega um vídeo que você coloca um convidado no ar para o Skype, ele já está entregando para você, habilitando ali, o vídeo NDI. E esse vídeo vem pela sua rede IP, para o seu switcher de vídeo IP, e isso facilita demais esse compartilhamento. Quando um comparativo com televisão, isso é um vídeo que vai lá para a matriz controle geral, vai para o remote do estúdio do switcher. É um processo um pouco mais, vamos dizer assim, pesado de produção. Hoje, os switchers da Rádio Bandeirantes e Band News, elas têm a operação das 6 da manhã à meia-noite, com os conteúdos e gerando. Vou ir passando um pouquinho aqui, um outro estúdio de gravação, gravações. Tem uma questão que também foi importante para a gente, que durante o processo da pandemia, como uma atratividade comercial, a gente acabou fazendo trazendo fóruns e isso aqui é basicamente rádio, tá? Porém, usamos o recurso da televisão, um estúdio da televisão, para poder colocar, ter mais espaço no estúdio, fazer. Então, isso aqui é um switcher profissional de televisão, um switcher 3 nosso aqui no Grupo Bandeirantes, que a gente utilizou para fazer o corte do fórum da Band News. Então, usamos esses recursos. Aqui é um outro fórum da Rádio Bandeirantes, que acabou nos facilitando. Todo esse conteúdo aqui, eu acabei passando ali, mas basicamente a gente entrega nas plataformas, que é Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, e é a questão do próprio site. Só que o próprio site a gente está fazendo um embedded ali do próprio YouTube, tá? Para não você não entrar nessa questão de CDN, de custo de produção, de distribuição, a gente acaba usando o YouTube como plataforma principal. As questões de desafios aqui do futebol é uma coisa bem interessante. Bom, até eu vou falar um pouco mais para frente disso, sobre a questão do áudio, mas aqui a gente está fazendo, por exemplo, tem duas transmissões, onde a transmissão, as pessoas estão aqui dentro do estúdio fazendo off-tube. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um controle maior de iluminação, intensidade, câmeras e todas as questões. Quando a gente vai para o estádio, é um problema. Isso tem sido cada vez mais desafiador para a gente, como enquadrar nas cabines existentes, ter um cenário para que isso fique bonito, a conectividade nos estádios, porque da mesma forma, a gente não prejudica o áudio continua vindo pelos codecs tradicionais,
Só que o vídeo, se você começa a usar mochila, que a gente já fez testes e vai entrar um pouco nisso também, você acaba introduzindo um delay muito grande. Então, o lip sync é um desafio muito grande nessa questão de vídeo e áudio para a rádio. Quando você pega uma produção da televisão que a pessoa só vem pela mochila e você espera ali 1,5 segundo, 2 segundos, que seja, tudo bem. Isso é muito difícil no rádio. A gente não queria perder esse real time que a gente tem hoje com as transmissões. Então, você pode ver, aqui tem um exemplo onde o narrador e o comentarista estão no estúdio da Rádio Bandeirantes e os dois repórteres estão lá no estádio de um mesmo jogo. Da mesma forma, os nossos home studios. Isso aqui é uma questão bem interessante. O Datena, que é um dos nossos âncoras aqui, ele faz esse cross entre rádio e televisão muito bem. Muitas das entrevistas que ele faz no programa dele da rádio pela manhã, ele acaba exibindo à tarde no programa dele da televisão. E essas gravações, essas questões todas. Então, eu preciso ter uma compatibilidade de sinais entre a televisão e a rádio para que a gente consiga distribuir esse sinal e entregar esse sinal da mesma forma. Desafios como clean feed, sinal limpo para poder entregar para a televisão, sem GC, tudo isso é um problema nesse mundo do vídeo que a rádio teve que passar a conviver. É algo que era relativamente novo. Inclusive para profissionais. A gente teve que treinar profissionais aqui para a questão de vídeo, para as questões de entrega de sinal limpo, de GC. Isso é tudo uma questão de aprendizado diariamente, e com todos. O Datena ele faz isso muito bem, entrega, mas isso aqui eu estou entrando no estúdio que a gente tem na casa dele, na verdade. Então, vocês podem reparar que o áudio principal do nosso âncora que está em casa tem tipos de codec. Esse aí é o da casa do Datena. E para finalizar rapidamente, eu vou passar uma questão que foi bastante interessante para a gente. A questão a gente teve uma entrevista no dia 1º de abril do ano passado. O Lula ainda não estava candidato, ele não tinha dado entrevista para ninguém ainda, tal. E a gente o Reinaldo conseguiu uma entrevista dele para fazer exclusiva, né? Essa produção foi toda via feita Rádio Band News enfim, tinha uma série de restrições por parte dele, enfim. E aí a gente acabou produzindo esse conteúdo todo na rádio, todo em cima do switcher de software que a gente tem. E esse conteúdo, na verdade, quando foi ao vivo para o ar, a gente entregou para o nosso canal fechado, que é o Band News TV, e também entregou para a Band aberta para que eles fizessem depois alguns cortes e exibissem no jornal. Mas toda a produção de conteúdo de vídeo dessa entrevista, assim como hoje já encontram outras e tal, foi feita num switcher na rádio. Um pouco, na ocasião, o pessoal ficou tipo assim, pô, a rádio fazendo vídeo com relação a isso, mas foi a entrega que a gente fez. Esse sempre foi um desafio em função também de a gente embedar o áudio aqui e o vídeo. Às vezes você tem as questões de lip sync são bastante sérias para a gente. E é sempre desafiadora. Se a gente pega um convidado que está por Skype, por VMixCal, que vem um áudio junto, esse controle está tudo bem. Agora, quando a gente faz a questão de codec de áudio por fora, isso acaba atrapalhando bastante. Não atrapalhando, a gente garante a qualidade para a rádio e tenta correr atrás na questão do vídeo, para poder você acertar isso e ser exibido. Acontece algumas vezes de a pessoa começar uma entrevista, por exemplo, e o áudio está um pouquinho fora, porque não consegue acertar antes e tal, e a gente acaba fazendo isso. É uma visão geral do que a gente tem aqui hoje, tem um processo a gente tem bastante interação cada vez mais com a televisão, essa entrega de conteúdo de um lado para o outro, isso acaba fazendo com que os produtos se colaborem, façam essas questões. Muitas vezes a gente acaba botando mochilas no ar, que hoje eu recebo via o controle geral da televisão, que entrega para a gente via SDI, fibra, e entra na nossa estrutura, via Blackmagic, via alguns outros. A parte de encoder, a Bia, foi muito interessante o que a Bia falou, porque hoje você produz tudo via software, e você também tem a possibilidade de entregar isso, o seu feed, RTMP, via software. Mas e se sua máquina aqui tem que ser robusta, trava? E essas questões todas você derruba. Então, tem que ter um principal backup. Então, a gente usa como encoders Blackmagic, Teradek, ViaCast, uma série de questões que isso
cada dia vai se aprendendo mais e fazendo mais, porque também os custos também eles são altos, né? Então você precisa dar alguns passos e controlar outros. Não dá para o vídeo tem sido uma questão que a gente tem cada vez mais feito, mas também demanda um recurso também financeiro bastante mais pesado. E a gente não pode esquecer do áudio, que é o nosso principal carro-chefe, e aonde a gente não deixará de fazer, né? Marco, eu acho que eu já estou com o tempo um pouco, enfim, estourado. Eu deixo meus contatos aqui, as perguntas depois. Corri um pouco em função de tentar falar, dar um overview de tudo aqui. Obrigado, Marco, Sete e todos aí. Muito obrigado, Jean. Excelente. Vendo aí a sua apresentação e mais a da Bia também, eu percebi que tem uma outra dimensão de complexidade que eu não tinha ainda me tocado nisso. Quer dizer, a produção de vídeo nas rádios, digamos, independentes, tem um cenário. No caso da Bandeirantes e da CBN Globo, quando vocês estão integrando não só a produção de vídeo na rádio, como a rádio dentro do grupo de mídia televisão. Então, tem uma interface entre a operação da rádio com a operação da televisão, que de fato, bastante complexa, né? Marco, só complementando rapidamente, isso acontece cada vez mais. A Bia deu um exemplo da CBN com o Globo News. A gente também tem a mesma coisa aqui na TV aberta com a Rádio Bandeirantes. Cada vez mais eles vão se falando, vão se fazendo e no ar, e essa integração sempre é muito mais pesada e precisa ser mais controlada, né? Obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos seguir aqui então o nosso painel com a participação do Marco Moreto. Ele iniciou suas atividades na rádio em 2006, ainda quando criança, com 12 anos. Ele com 12, a Pia com 16. Com 12 anos de idade. E aí, integrado ao meio, ele se profissionalizou, se especializou em administração voltada a veículos de comunicação. É um dos administradores mais jovens e, na minha visão, dos mais antenados do rádio brasileiro, com mais experiências em inovação. Ele graduou-se no Centro Universitário de Bauru, especializou-se na Fundação Getúlio Vargas, tem vasta experiência em congressos, feiras nacionais e internacionais, diretor da Hot 107, como falei, e membro do conselho da ESP. Eu vou passar a palavra para o Marco, para ele poder fazer a exposição dele, já com uma provocação. Quer dizer, a ideia é tentar entender o papel do vídeo no rádio, né? Como conciliar produto, negócios no rádio. E aproveitando uma pergunta do Luiz Barcelos, quer dizer, qual é a motivação de fazer vídeo, né? Qual é a motivação para o rádio em fazer vídeo? Então, passo a palavra então, para o Marco. Marco, por favor. Obrigado, Marco. Eu agradeço as suas palavras, fico muito feliz e lisonjeado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a SET também. Eu sou um super fã da SET, participo de todos os congressos há muito tempo, e o último congresso de 2019, antes da pandemia, eu também tive a oportunidade de palestrar. Um abraço também carinhoso aos nossos amigos do Grupo Bandeirantes, em nome do Jean e também em nome da Beatriz, do Grupo Globo. Respondendo a sua pergunta sobre, está até aberta aqui, a pergunta que você fez, o ponto principal que eu vejo é sobre relevância. Eu vou elencar o que eu trouxe aqui e a gente chega nessa conclusão. Eu acho que o vídeo ele é algo complementar para o nosso principal. Eu costumo dizer que sem o transmissor, sem o FM, a gente não chega a lugar nenhum. Mas o vídeo ele vem como algo complementar, porque o ao vivo passa muito rápido e as pessoas, tanto os nossos ouvintes quanto os nossos anunciantes, eles querem ter algo para consumir posteriormente. Bom, uma breve apresentação. Nós somos da Hot 107, é uma emissora do interior do estado de São Paulo. O nosso estúdio está no município de Lençóis Paulista, que tem aproximadamente cerca de 70 mil habitantes, e a nossa torre de transmissão no município de Macatuba, que tem próximo de 18 mil habitantes. Ou seja, nós somos uma formiguinha comparada ao Grupo Bandeirantes e também ao Grupo Globo. E talvez seja um dos principais pontos de eu estar aqui presente hoje com vocês. Como é que nós estamos conseguindo fazer isso no interior
porque vocês sabem o quanto é importante para o radiodifusor estar localizado numa praça de atuação que tem uma quantidade grande de habitantes. Isso faz muita diferença, principalmente para atender clientes a nível nacional. Também, como você disse na minha apresentação, eu estou no rádio desde 2006, de forma profissional, evidentemente engatinhando, porque eu era muito novo, e aí a partir de 2013, de fato, as coisas começaram a mudar bastante, principalmente por causa do videocast. Mas antes, a minha visão era um pouco diferente do que a Beatriz e o Jean eles falaram. A minha é um pouco mais empresarial, com um laço um pouco teórico, bem como técnico. Eu enxergo o rádio como um veículo de comunicação que tem a maior capacidade para se adaptar ao meio presente. Como eu acabei de dizer, em 2006, quando eu entrava no rádio, logo em 2007 veio o iPhone. E aí, não só o rádio, mas todo e qualquer negócio precisou se adequar a uma nova realidade. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, mas é a minha visão. O advento do iPhone é como Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada incandescente. As coisas mudaram muito, o comportamento das pessoas mudaram. E aí, consequentemente, o rádio também. E esse ano, prestes a completar 100 anos, eu enxergo como sendo nosso desafio mantê-lo relevante e atualizá-lo, como, por exemplo, o videocast. No passado, as pessoas que estiveram naquela época, eles tiveram que superar todos os desafios, principalmente impostos pelo surgimento da TV e outros veículos. E agora, essa quantidade infinita de canais, inúmeras opções para os anunciantes depositarem o seu dinheiro. Então, por isso, eu faço uma divisão. Existe rádio e existe mais que rádio. Isso que foi mostrado aqui como case da CBN, Rádio Globo, BH-FM, bem como todas as emissoras do Grupo Bandeirantes, principalmente as News Talk, é mais que rádio. E eu também enquadro a Hot 107 nesse perfil. O rádio em si, ele tem a limitação técnica que é cobrir a área de cobertura da frequência. Ou seja, você não vai mais conseguir consumir aquele áudio se ultrapassar a área de cobertura da frequência. Agora, mais que rádio, é você não se limitar a essa restrição técnica. No entanto, não é simplesmente colocar uma câmera no estúdio e apertar o botão de transmissão. No meu ponto de vista, é muito mais complexo do que isso. Eu acredito que o mais que rádio é tornar a rádio uma verdadeira empresa de comunicação e mídia. Ou seja, a gente precisa gerar conteúdo e criar novos produtos exclusivamente de acordo com o comportamento do nosso usuário, sendo online, offline, live, on demand, em áudio e em vídeo. Ou seja, no cenário em que o público escolhe quando, onde, de que maneira consumir e compartilhar a informação e entretenimento, nós precisamos ter um cardápio variado de plataformas e conteúdos que o usuário escolha o que mais lhe agrade quando ele quiser. E aqui, nesse momento, eu faço a substituição da palavra ouvinte por usuário, porque rádio, só rádio é ouvinte. Mas quando você é mais do que rádio, você passa a ser usuário, porque a pessoa pode consumir de todas essas formas que eu acabei de mencionar. No entanto, o ponto principal que eu acabei de dizer não é só colocar uma câmera no estúdio. Cada plataforma tem um comportamento diferente. E isso eu não li em nenhum lugar. Como eu acabei de dizer, nós começamos em 2013 com isso. Como que começou? Ia vir um artista, até da Globo, se apresentar num teatro aqui. O artista tinha relevância, eu fui no estúdio de fotografia. Falei, vocês têm 3 câmeras? Temos. Vamos lá na rádio, vamos filmar essa entrevista? Vamos lá. Aí coloquei uma câmera no locutor, uma câmera no artista e uma câmera pegando geral. E aí nós começamos a gerar esse conteúdo. Depois de alguns dias fizemos o upload até então somente no YouTube e o resultado apareceu com comentários bem simples, como, que legal, eu vi que aquela pessoa foi lá e assim por diante. Mas por quê? Até eu ouvi essa pergunta aqui, não lembro em qual apresentação, se foi propriamente o Marco que disse, de onde surgiu essa necessidade? Eu vou falar por mim. A gente não copiou ninguém. Surgiu realmente da necessidade de tornar algo tangível, porque o on-demand ele possibilita isso. O ao vivo passou, acabou. Amanhã ele já não existe, quer dizer, um segundo após ter finalizado, ele já não existe mais.
Então, quando a gente passa a gerar esse conteúdo on demand, seja ele em áudio ou em vídeo, a gente torna o nosso conteúdo mais tangível e possibilita inúmeros outros negócios. Pelo menos é o que nós estamos fazendo aqui. No entanto, existem 2 caminhos a serem seguidos. Eu acho importante a gente falar do principal case brasileiro de multiplataforma e de videocast, que é a Jovem Pan. Só que aí que eu acabei de comentar que existem 2 caminhos. O caminho da Jovem Pan é o caminho de se tornar TV. E o caminho que eu vi da CBN, do Grupo Bandeirantes, vou falar assim, do Grupo Globo que foi apresentado, do Grupo Bandeirantes que foi apresentado, e agora aqui da Hot, é se tornar mais do que rádio. É ir além do rádio. E é esse o ponto. Na Europa, eu percebo que a maioria das rádios, na verdade, 99% das rádios estão indo para esse caminho de mais que rádio. O que a Jovem Pan está fazendo realmente é um ponto fora da curva. Então, às vezes, a gente não pode se espelhar tanto neles, porque, de fato, eles fizeram uma TV e estão transmitindo como TV. O nosso negócio é mais do que rádio. E o motivo principal, pelo menos eu vou falar aqui por nós, é, evidentemente, aumentar a audiência, aumentar a possibilidade de faturamento, mas o principal é tornar o nosso conteúdo cada vez mais relevante, porque a palavra relevância traz audiência e traz faturamento. E para tudo isso, evidentemente, há necessidade de fazer um investimento financeiro. Só que, como nós estamos no interior, temos limitações financeiras. Afinal de contas, o mercado ele é menor. Mesmo a Hot 107 sendo uma emissora com cobertura regional. Atualmente, a gente cobre, através do FM, 50 cidades, e a nossa área de influência ela é formada por 11 a 12 cidades, ou seja, quase que 800 a 900 mil pessoas. A gente foi aos poucos. E esse investimento, hoje, de uma forma mais consolidada, nos sentimos, afinal de contas, vamos completar 10 anos desde que iniciamos esse processo aqui internamente. Então, não tenha dúvidas, todo esse investimento de hardware, software e algumas outras funções que até então nós não tínhamos por ser só rádio. Evidentemente, repórter é uma coisa de rádio, repórter de vídeo são outros 500. Então, repórter para vídeo, cinegrafista, fotógrafo, social media, editor de vídeo, operador de vídeo, analista de tráfego digital. Isso aqui é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque o Facebook, o YouTube e o Instagram, eu costumo dizer, eles não são entidades filantrópicas, longe disso. Então, não tem por que eles entregarem o nosso conteúdo de forma gratuita para os nossos consumidores. Então, a gente precisa realmente ter uma pessoa especialista em tráfego para direcionar o nosso conteúdo para a pessoa correta, porque senão o número de visualizações não sobe. Isso é batata, isso é muito importante. Além de roteirista, redator, e tem um ponto diferencial, que eu não sei, eu acho que poucas rádios fazem isso. Uma coisa que eu chamo de pós-conteúdo. Ou seja, quando você precisa impactar determinado grupo de pessoas, a gente começa a criar um banco de dados desse grupo e um conteúdo. Por exemplo, uma entrevista que nós tivemos falando sobre economia, a gente direciona para um grupo de ouvintes interessados em economia e para principalmente um grupo de anunciantes interessados em economia. E aí, o que acontece com o nosso conteúdo? Vai se tornando cada vez mais relevante. E aí torna-se uma bola de neve, evidentemente uma bola de neve positiva, e o retorno começa a aparecer. E aqui eu fiz 3 anotações no momento que vocês estavam falando, que aconteceu justamente conosco. Só um minuto. Aconteceu justamente com a gente. A iluminação, isso deu um trabalho danado. Principalmente porque aqui a gente não tem no caso aí da Globo tem a TV, na Bandeirantes também tem TV. Aqui nós tivemos que meio que na raça mesmo para acertar a iluminação do estúdio. Foi muito trabalhoso, mas muito trabalhoso mesmo. Eu participei ativamente daquele jeito mesmo. O cara tá com a iluminação lá, vira um pouco para cá, vira um pouco para lá, e assim foi indo. Então a iluminação realmente é muito importante. O nosso estúdio, ele tem um vidro que dá para a rua. A ideia era, evidentemente, as pessoas passarem na rua e verem o nosso estúdio, mas a gente abortou essa ideia por causa da iluminação das câmeras. Cada hora ficava de um jeito, então a gente precisou colocar uma cortina blackout.
o estúdio abrir espaço, como o Jean disse, nós fizemos essa reforma no estúdio em 2020, segundo semestre de 2020, mudamos totalmente o conceito dele para justamente a pessoa que está aqui olhar aquela pessoa lá e a câmera está aqui, dar o jogo de câmera, ficar bonitinho, e as demarcações dos pontos. Até as nossas câmeras elas são fixas, elas não são robóticas, então realmente a pessoa senta e ela precisa ficar intacta ao decorrer da entrevista inteira. Então o chão tem várias demarcações para a pessoa ficar. Isso tudo é um universo muito diferente, porque os locutores que fazem isso, um exemplo, tá? Uma coisa que foge do cotidiano, eles têm agora que ir obrigatoriamente fazer a barba, fazer o cabelo, no mínimo uma vez a cada 2 semanas. As meninas, consequentemente, precisam ir no cabeleireiro e assim por diante. Então, é uma mudança de conceito, uma quebra de paradigma muito grande, principalmente para nós que estamos no interior, que é uma realidade diferente da capital. Mas, principalmente, tudo isso são coisas que a gente consegue alcançar até com uma certa facilidade. Mas o principal é o know-how. E o know-how está 100% relacionado a tempo. Esse pessoal que eu acabei de citar agora, essas várias funções que nós criamos, é uma molecada mais nova. E essa molecada mais nova tem uma certa rotatividade. Nem muitas vezes é por causa de salário, mas eles querem novas experiências e assim por diante. E por ser rádio, só rádio, a gente precisa começar a criar o nosso padrão de qualidade em vídeo. E aí então nós começamos a desenvolver todos os processos para essa era do videocast, ou seja, a Hot 107, tudo que nós geramos em vídeo, desde que, por exemplo, qual plugin nós vamos colocar nessa imagem para tratamento com essa câmera, ou qual o formato de saída padrão que nós vamos utilizar, ou bem como como equalizar a voz de uma entrevista, qual vai ser o padrão que nós vamos utilizar. Então, até aqui na rádio eu sou chamado de rei dos manuais, porque está tudo no papel. Então, entrando uma pessoa, saindo outra, o nosso padrão de qualidade precisa ser intacto. O tempo está acabando, eu não consigo apresentar tudo o que nós estamos fazendo, mas é muita coisa, graças a Deus. Mas o nosso principal case de sucesso é o Hot News, que é o nosso jornalista, não é só um programa, ele é um canal de notícias da Hot, a gente gera uma infinidade de conteúdos neles. Por favor, faça o convite, acessem tvhotnews.com.br. Esse TV não é que é TV não, tá? É só para mesmo provocativo. O hotnews.com.br já estava sendo ocupado quando nós compramos esse domínio, então a gente acabou para TV Hot News. Esse é o principal case de sucesso. Além disso, tem uma infinidade de reportagens especiais, como própria reportagem de televisão. Até semana passada, uma empresa completou, uma usina, aqui completou 75 anos, nós fizemos uma reportagem especial de 18 minutos. Então, esse trabalho em vídeo já não é mais um extra, ele já faz parte da nossa rotina diária. E para concluir, no meu último minuto restante, como eu disse no começo, eu sou uma formiguinha do lado do Grupo Globo, do Grupo Bandeirantes. Eu acredito que eu sou a maioria, porque existem outras inúmeras rádios, como a Hot 107, no interior, com todas as dificuldades que o interior coloca sobre o nosso negócio. E eu acho que a principal mensagem que eu quero, para concluir a minha apresentação, é que se não mexer, se não começar a se atualizar, vai criar uma distância muito grande entre as rádios. Porque o anunciante, ele vai querer estar aonde é tangível, aonde tem mais relevância. E aí, consequentemente, cria-se um distanciamento muito grande entre algumas rádios e entre outras, ou seja, poucas vão ficar dominando o mercado e muitas vão ficar para fora. Então, ainda é tempo. Graças a Deus, eu fico muito feliz por ter começado há 10 anos para trás. E, para finalizar, eu acredito que as rádios que não se atualizarem até 2025 perderão totalmente a relevância. Obrigado, Marco. Obrigado a todos da SET. Muito obrigado, Marco. Excelente a apresentação e, mais uma vez, confirmando a minha visão aí da atitude de vanguarda, de inovação de vocês. Eu queria aproveitar que tem assim, uns pouquíssimos minutos aqui, mas fazer uma pergunta para o Marco. Como é que se dá, assim, do ponto de vista de negócio e faturamento,
a inserção do vídeo no negócio da rádio. Quer dizer, você agregou despesa de produção, né, e teve um retorno de investimento publicitário, ou isso cai na conta de investir no produto que você já tem, chamado rádio? Marco, eu acho que eu vou falar com uma visão mais empreendedora, tá? Eu acho que tem momentos em que a gente, quando está na frente da empresa, a gente não consegue ficar muito olhando, eu vou gastar isso, depois eu vou faturar aquilo. Não. Eu acho que a gente sente a maré caminhando para este lado e a gente precisa seguir. Eu tenho como exemplo inúmeras rádios da Europa, como a Q Music, a 538, a RTL da Itália, a DJ, enfim, tem uma infinidade de rádios que eu gosto muito e sempre vi isso. E se eles estão fazendo isso, e se aqui no Brasil depois a Jovem Pan começou com esse pioneirismo de fazer isso, eu preciso me mexer. E hoje o resultado que a gente tem é por trabalhar de forma agregada. Temos faturamento só do digital, evidentemente, mas o principal é por trabalhar de forma agregada, é por trazer aquele sentido lá que eu disse agora há pouco, por verdadeiramente tornar-se uma empresa de comunicação e mídia, ou seja, ser mais do que rádio. Maravilha. Tem uma pergunta que foi feita pela Cíntia Guastalha, se o Jean, se usam também o Google Meet ou já utilizaram. Você podia fazer um apanhado brevíssimo, Jean, sobre o tipo de ferramentas de contribuição que você tem? Sim, a gente usa principalmente Skype e VMixCall, tá? Google, Teams, a gente acaba usando com menor intensidade. É muito interessante nessas fases políticas agora e algumas pessoas que preferem, por exemplo, não prefere Skype ou qualquer outro software instalado, ela prefere muitas vezes clicar num link do VMixCall lá para poder entrar, fazer a contribuição e sair. Ela não quer instalar, em função de todas as questões aí que já vazaram dados, já fizeram coisa assim, fez com que muitos políticos, na verdade, acabam preferindo isso, esse tipo de forma. Mas a gente utiliza de todas as formas, pontualmente a gente principalmente Skype e VMixCall. Excelente. Fazer uma última pergunta agora para a Bia. Como é que o pessoal da CBN está vendo a questão do vídeo dentro do ambiente de produção da CBN? Eu sei que foge um pouquinho da área de tecnologia, mais negócio, mas, assim como o Marco falou, a Jovem Pan teve uma iniciativa de, digamos, se transformar em televisão. Né? Eles estão no line-up das empresas de TV por assinatura já, inclusive. Como que a CBN vê isso? E como é que trata, por exemplo, quando a gente vê uma transmissão agora da guerra na Ucrânia, lá que tem vários, como estamos aqui na tela, todos nós na tela, lá tem vários repórteres, o repórter fica olhando para o celular e olhando. A gente vê que o olhinho dele está para baixo e para cima, ou seja, a gente esquece que está no vídeo e começa a ter atitudes que não são exatamente dentro de um padrão de produção de televisão. Como assim, tem um locutor famoso, um comunicador famoso, não vou mencionar quem, tinha síndrome de Tourette. Então, quando desligava o microfone, ele falava as maiores barbaridades no estúdio. Né? Aí, quando ligava o microfone, vinha a luzinha de indicação do microfone, ele mudava, ele era outra pessoa. Então, assim, como é que a gente concilia essa operação de vídeo, aí, no ponto de vista de pessoas dentro do estúdio, entre o rádio e a televisão, digamos assim? Falando dos locutores em si, né, de quem está apresentando o jornal ali, o retorno dos ouvintes, dos comentários, essa interação mesmo já gera essa preocupação no próprio locutor, porque eles comentam, olha, sua roupa está assim, você está assim, olha, abaixou a cabeça, levantou a cabeça. Então, essa interação com os ouvintes trouxe essa preocupação para os apresentadores. A gente percebe isso. E é um caminho de aprendizado, mas se você for ver alguns meses e anos atrás, eles cometiam mais esses erros, hoje não. Hoje a gente está
tá bem melhor caminhando quanto a isso. E o direcionamento, mesmo não sendo a minha área, mas a gente conversa bastante entre as áreas aqui dentro, né? Você vê o direcionamento da empresa com uma preocupação maior disso, que hoje a gente tem uma gerência de negócios digitais da CBN. Foi criada essa área é uma área nova, especificamente para tratar de vídeo e dessa entrega digital. Então, há sim uma preocupação, não só com a performance, né, dos locutores, dos apresentadores, mas como um negócio. A gente está caminhando para melhorar ainda mais. Enfim, nosso tempo tá esgotado. Gostaria novamente de agradecer muitíssimo a Beatriz Moura, ao Jean-Pierre, ao Marco Moreira pela apresentação. Aprendi bastante, achei super interessante aí o que a gente tem de oportunidades. E como fechamento, aproveitar a mensagem que o Capa nos mandou aqui, que está acompanhando a nossa transmissão, lembrando que a SET tem um grupo de rádio, quer dizer, um grupo voltado especificamente para discutir os assuntos de tecnologia e negócios de rádio, e estamos abertos aí à participação de vocês. Então, juntem-se à SET, venham para o grupo, venham conversar conosco, discutir, trocar ideias aí, para criar essa massa crítica de conhecimento que a gente precisa para alavancar o negócio rádio. Então, muito obrigado, boa tarde, devolvendo agora para a Lívia. Muito obrigada a todos pela apresentação e não se esqueça, se você perdeu algum episódio do SET Regional Sudeste, acesse o site set.org.br, clique em Eventos e depois SET Regionais e assista a todo o conteúdo on demand. Aproveite, se você ou sua empresa ainda não são associadas, associe-se à SET e garanta vantagens e benefícios, além de interagir com a maior rede de networking do nosso setor.